Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retornando mais uma vez nesta sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, para meditarmos na bendita e gloriosa, infalível palavra do Senhor nosso Deus. A palavra que alimenta nossas almas, a palavra que nos garante a vida e a vida eterna. A palavra que é bússola para o nosso caminhar. E a partir deste momento, eu quero convidar a cada um de vocês para que tome posse da sua Bíblia, da sua harpa, pois nós iremos adorar ao nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o Senhor absoluto das nossas vidas. Portanto, vamos transformar os nossos lares, a partir deste momento, em um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Não se mova, não saia do seu lugar, fique aí junto comigo, orando e meditando na palavra de Deus. Não esqueça de abrir a sua harpa, hoje iremos adorar ao Senhor, iniciar este momento devocional com o hino de número 48 da nossa harpa cristã. Portanto, já deixe preparado aí. Eu irei fazer uma oração. Oração esta em favor de todos os nossos amados irmãos, aqueles que estão conectados conosco, aqueles que tiraram o seu precioso tempo para meditar na palavra que Deus há de colocar nos nossos corações para a edificação. A nossa mensagem desta noite, ela tem um tema, e o tema é: quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Este assunto é importantíssimo para mim, para você, para todos que estamos a esperar o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, curve sua cabeça nesse instante e nós iremos orar, interceder em favor de todos vocês e que estão já fazendo o seu pedido de oração. Eu não vou ler os nomes que já estão aparecendo aqui, tendo em vista que são muitos nomes, porém o Senhor conhece a todos vocês. Continue enviando, pois tanto orarei agora, como no final desse culto estarei também intercedendo em favor de todos vocês. Não esqueça de dar aquele joinha, dizendo que está ligado, conectado neste programa. E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a cada um nesse instante. Curve as suas cabeças e oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença estamos nesta noite. Pai, é mais um mês que se foi e um novo mês que se inicia. Pai amado, neste momento em que estou a falar contigo, pedindo o consolo do Teu Espírito Santo para tantas famílias enlutadas, Senhor. Tantas famílias em que perderam seus entes queridos. Entre elas, Senhor, citamos a nossa irmã Teresa, irmão Valdemar, em que tiveram seu filho ceifado de uma maneira tão triste, através deste vírus, Senhor. Mas o consolo do Teu Espírito Santo arde neste momento, aleluia, continuar no coração dos Teus filhos, dando a certeza de que a vida eterna é algo maravilhoso que Tu preparaste para cada um de nós. Portanto, meu Deus, recebe a nossa oração nesta noite e venha nos encher do gozo dos céus, da alegria do Espírito Santo. Pai, eu assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.
Adoremos ao Senhor com o hino 48. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfo do meu rei, eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas gostoso tem o dia do triunfo do meu rei, eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Retornamos, louvado seja Deus. Que belo hino, o hino da esperança. O hino que nos fala, quando a angelical trombeta estrugir. O meu nome, o teu nome, nós ouviremos Jesus chamar. Amados, a nossa meditação de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e os versículos de número 15 e 16. Abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e os versículos de número 15 e 16, que diz assim: aleluia. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Li o versículo 17 também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Queridos,
o momento do arrebatamento da igreja é algo tão esperado pelo povo de Deus. É algo tão extraordinário e que nos enche de um gozo tão profundo, sabendo, meus amados irmãos, de que breve e muito breve vai acontecer. E hoje estudaremos a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos, esperado, desde que o Senhor Jesus, ele foi assunto aos céus, o arrebatamento da igreja. Aleluia! Esta lição, esse estudo desta noite é de máxima importância para os nossos dias, já que ultimamente se ensina tão pouco a respeito da volta de Jesus. E são poucos aqueles que estão atentos, aguardando este dia glorioso, este dia chamado o dia do arrebatamento da igreja. Mas para estudarmos esse assunto, vamos primeiro analisar a etimologia da palavra arrebatamento da igreja. Essa palavra arrebatamento, ela vem da raiz grega que quer dizer harpazo. Este vocábulo nos dá uma ideia de um rapto ou de uma remoção repentina e de um modo bem súbito. O arrebatamento da igreja, meus irmãos, ele reunirá os que morreram em Cristo, isto é, aqueles que confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e permaneceram fiéis até o momento da sua morte. Não importa que tipo de morte tenha sido, se foi uma morte violenta ou uma morte natural, mas que eles testemunharam da sua fé, não renunciaram à sua fé. E vamos encontrar, meus queridos, lá em Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo de número 10, o Senhor Jesus orientando a uma igreja quando ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que palavra tão linda, tão confortadora. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ora, meus amados, os que estiverem vivos, aguardando este glorioso evento chamado o arrebatamento da igreja, Paulo, ele revela no texto acima em que nós lemos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 17, quando ele, se referindo àqueles nossos irmãos em que já partiram, em que se foram, e estão em um lugar chamado paraíso, lugar de gozo, lugar de alegria, lugar onde não haverá mais a lágrima temosa, lugar não haverá mais a tristeza, lugar onde não haverá mais a separação. Eles estão lá, nos esperando, aguardando o dia glorioso em que Jesus Cristo, ele voltará para vir buscar a sua igreja. E isto, meus irmãos, é uma esperança tão linda. E nós, os que aqui estamos vivos, o que irá acontecer? Paulo recebeu a revelação. Ele se referindo àqueles que já se foram. Ele se dirige aos parentes, aos irmãos, que muitas vezes não querem se consolar em saber que um ente querido seu partiu para a eternidade. E ele, escrevendo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, ele afirma dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. Ele adocicou a palavra morte, pois é tão dura esta palavra.
E ele usou o termo dorme, se referindo ao corpo, e que entrou como que num sono profundo. Aí ele diz, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Nesta noite, dirijo-me a você que perdeu um ente querido, a você que neste momento tão trágico recebeu a notícia de que o seu ente querido partiu para a eternidade. Não perca a esperança. Se ele partiu salvo em Cristo, você vai ter o privilégio de encontrar com ele. E o lindo de tudo isto é que Paulo diz que eles terão um privilégio acima de nós, porque eles virão com Jesus Cristo. Jesus Cristo virá na segunda etapa da sua vinda, ou na sua segunda vinda, na primeira fase. Então Jesus virá nos buscar. Mas a revelação de Paulo disse que nesta primeira fase da sua segunda volta, ele virá com aqueles em que partiram daqui e que estão no paraíso. Então ressuscitarão. Os seus corpos ressuscitarão para que recebam um corpo glorificado, um corpo não mais sujeito às fraquezas da vida, o envelhecimento e tantas outras coisas. Eles ressuscitarão primeiro. Aí o apóstolo Paulo, prosseguindo, ele diz no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e vamos, além das nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, aleluia, com o Senhor. Queridos, que coisa tão linda, que coisa tão maravilhosa. Quando Paulo, ele recebeu essa revelação, iremos encontrar o Senhor nos ares. Escrevendo o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, ele se refere a este momento dizendo que o arrebatamento será em um momento novo, abrir e fechar de olhos. A trombeta soará e a igreja, nós que estamos aqui, ouviremos o som dessa trombeta. Aleluias! Ouviremos, o nosso corpo será transformado. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E junto conosco, e nós com eles, iremos aos ares. E ali estará, meus queridos, o trono do Senhor Jesus Cristo. Milhares de anjos recebendo ali a igreja e que veio de todos os continentes. Agora sim, com o corpo glorificado, e chega diante, conforme eu falei na semana que passou, do trono do Senhor Jesus Cristo. Ali não será para julgar e condenação, mas será para nos galardoar das nossas fidelidades para com Ele, do testemunho que nós demos. E assim, meus amados irmãos, nós estaremos, como disse o apóstolo aqui nesse versículo 17, para sempre com o Senhor. Queridos, a segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai acontecer, conforme eu já lhes falei, em duas fases. No arrebatamento da igreja, Jesus, ele não tocará nessa terra, ele estará nos ares, nas nuvens, aguardando a chegada da sua igreja. E naquele momento glorioso, quem será arrebatado? Quem são os que irão ter esse privilégio do arrebatamento? Primeiro, todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento.
Aquele novo nascimento que o Senhor se dirigiu a Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, quando disse necessário é que você nasça de novo. E esse novo nascimento, disse Jesus, não é através do querer da carne do homem. Não é conforme entendeu Nicodemos, com uma pergunta um tanto quanto absurda: Senhor, como posso eu, depois de velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer? É impossível. E o Senhor disse: não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Porém, esse novo nascimento é do Espírito. É a obra que o Espírito Santo faz através da regeneração na vida do pobre, miserável pecador, aqueles que estavam distanciados, mas quando ouviram a mensagem gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo, aceitaram. Então logo eles receberam a salvação e só poderão participar do arrebatamento da igreja aqueles que Jesus falou, e está lá em Marcos, no capítulo de número 16, versículos 15 e 16, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então logo só os salvos que irão subir. Você que está me ouvindo nesta noite, tem certeza da sua salvação? Tem certeza da vida eterna? Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. Ele não disse terá, ele disse tem, presente neste momento. A vida eterna não entrará em condenação, porém passou da morte para a vida. Oh, que coisa tão linda! João 5, 24. É a mensagem gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando, meus amados irmãos, Ele ensinou que você, para ser salvo, tem que haver uma renúncia. Renúncia daquilo e que não agrada a Deus. Renúncia daquilo e que não faz a vontade do Senhor. Sim, renunciar às coisas que nos contaminam, às coisas e que impedem-nos de chegar na presença do Senhor. Então, queridos, o caminho que conduz ao céu é um caminho estreito, é o caminho da renúncia. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 7, os versículos de número 13 e 14, ele usou uma palavra tão importante, tão linda, quando ele diz assim: porfiai, quer dizer batalhai, lutai, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é apertado, estreito é o caminho, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que querem entrar por este caminho. Então, queridos, todo crente em sua jornada aqui na terra enfrenta montes e vales, alegrias e tristezas. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam, sabe o que, queridos? Voltando para trás. Parece até um pleonasmo, voltar para trás. Porém, meus queridos, eles acabam se desviando, acabam sendo vencidos pelos prazeres da carne, pelo mundo e por Satanás. Então, logo estes, em que voltaram para trás, então eles não poderão fazer parte do glorioso arrebatamento da igreja. Porém, meus amados, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos é algo que está tão interlaçado que o apóstolo Paulo, conforme eu já lhes falei,
dirigindo-se à igreja de Tessalônica, para aqueles irmãos, quando perdiam seus entes queridos, se descabelavam. Aqueles irmãos, quando perdiam seus entes queridos, até mesmo se revoltavam. É os porquês da vida em que surgiam. Por que o Senhor não defendeu? Por que o Senhor não livrou? Por que o Senhor não me atendeu? Aí o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Ele nem usou o termo morte, mas ele disse que dorme, para que não vos entristeçai, como muitos que não têm esperança. Meu irmão, conforme eu já disse há poucos instantes atrás, não estou repetindo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não me canso de falar. Sabe por quê? Porque é segurança para nossas vidas. O crente, ao ver um ente querido seu ser chamado para a glória eterna, nem deve usar aquela palavra: eu perdi o meu irmão, eu perdi o meu pai, eu perdi. Você não perdeu, não. Se ele partiu salvo, você sabe aonde ele está. Aleluia, naquele lugar que Jesus disse, João 14, versículos 1 e 2, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia em mim também, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então eles estão ali na casa do Pai, aleluia, aguardando a minha e a tua chegada. Então não devemos perder a esperança, pelo contrário, desejar ardentemente, aleluia, irmos ao encontro deles, e eles virão primeiro ao nosso. Sabe por quê? Conforme já lhes falei, foi Paulo quem disse de que eles ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados junto com eles, corpo glorificado, a encontrar com Cristo. Porém, há uma pergunta aí que não quer calar. E a pergunta é esta: quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Eu estou com muito desejo. Os sinais estão aí. O mundo inteiro está demonstrando Deus usando momentos tenebrosos para nos advertir e dizendo: lembrai-vos das palavras que eu já vos falei. Lembrai-vos do que eu já vos disse. Não sejam necios. Porém, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, queridos, ninguém sabe. Só é possível saber que o evento eminente está aí bem próximo, pois os sinais se identificam no decorrer de cada dia, de cada ano em que está passando. Esses sinais estão aí. Nós não podemos aceitar especulações que sempre caem naqueles terrenos arenosos, movediços, da heresia, de fantasia, de fanatismo. Isto, meus irmãos, já aconteceu com a igreja de Tessalônica. Paulo, na sua segunda epístola, conforme eu disse na sexta-feira que passou, no capítulo de número 2, ele preparou os irmãos ali em Tessalônica, que não seria naqueles momentos, mas ele nos deixou um sinal pelo Espírito Santo. Ele disse de que antes iria se manifestar a apostasia, o filho da perdição iria se manifestar, as heresias no meio do nosso povo. E muitas vezes, meus irmãos, querendo até mesmo nos confundir. Então dizia o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 1 e o versículo de número 7, digo o Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, versículo de número 7, não vos pertence saber os tempos, nem as épocas
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder para vir buscar. Então não nos preocupemos de marcar datas, dizendo vai ser hoje, vai ser amanhã. Pode até que seja, que aconteça ainda nesta semana, mas eu não posso marcar data. Não, nós não podemos. Portanto, meus amados irmãos, o verdadeiro crente, cristão em Jesus Cristo, ele deve vigiar, ele deve orar sempre, estar preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nunca obcecado em querer especular sobre a proximidade do fim do mundo, marcando datas. Nós nos surpreendemos quando um pastor, um senhor já de idade, bem experimentado, grava aí um vídeo, coloca nas redes sociais, marcando o dia 30 de março de 2021, como sendo o período do anjo da morte que iria entrar nos lares, que você ungisse os umbrais da sua casa, as portas da sua casa com azeite, com isso. Irmão, a unção com o azeite, a Bíblia nos ensina no Novo Testamento que é para ungir os doentes, mas para assustar anjos de morte. O anjo da morte, ele não se assusta com o Salmo 91. O anjo da morte não se assusta com Bíblia aberta no Salmo 91 e com tantas outras coisas, não. Sabe o que é que o anjo da morte respeita? Você que está de joelho, que anda de joelho, que se prostra na presença do Senhor Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus e dizendo: Senhor, aleluia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui mais um tempo, mas eu, aleluia, continuo firme, esperando no Senhor. Foi aquela palavra em que Abacuque disse: ainda que tudo falte, eu todavia me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Sim, meus queridos, várias foram a tentativa para marcarem a vinda de Cristo, ou seja, meus amados, a data do arrebatamento. Muitos ignoraram a advertência do Senhor Jesus Cristo, quando ele afirmou em Mateus capítulo 24, versículos 36, daquele dia e hora ninguém sabe. Alguns podemos até citar, e que marcaram datas e se decepcionaram. Recentemente, aquele pastor em que veio aquela profecia mentirosa, dizendo: Deus falou e Deus falou, e não aconteceu nada do que ele havia predito. E muitos crentes que não leem a Bíblia ficaram assustados. Mas há muito tempos atrás, quantos que marcaram data? Teremos o Guilherme Miller, fundador do Adventismo do Sétimo Dia. Ele marcou a vinda de Cristo para os dias 21 de março de 1843. Não aconteceu. Ele procurou uma desculpa e remarcou para o dia 21 de março de 1844. Também, meus queridos irmãos, não aconteceu. Aí veio aquela senhora, chamada Ellen, onde procurou ver se consertava o erro do seu mentor, mas não conseguiu. Depois veio o Charles Taze Russell, o fundador da seita das Testemunhas de Jeová. Marcou também a data. O fundador, sim, da seita das Testemunhas de Jeová. Ele disse que os eventos apocalípticos estavam previstos para o ano de 1909. Não aconteceu. Ele marcou para 1914, depois 1915. Não aconteceu, ficou decepcionado. Os seus seguidores ainda marcaram a volta de Jesus para 1984. Não aconteceu. Vem aquele coreano, o Baek In-ha,
fundador da seita Missão Taberá. Ele marcou a vinda de Jesus para o ano de 1992. Eu lembro-me que estava numa reunião de obreiros lá no Ministério do Belém. Os seus seguidores trouxeram um caminhão de livros, e eu tenho até esse livro, onde ele estava justificando esta data e acusando a nós, pastores, de não estarmos preparando a igreja para aquela data. Não aconteceu. Mais recente, tivemos a Valnice Miomes, aquela intitulada de apóstola da confissão positiva. Ela marcou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o sábado de 2007. Ou seja, o ano sabático, como já os judaizantes, eles preferem dizer, sendo 40 anos depois de 1967, quando haviam marcado esse tal do ano sabático, e não aconteceu. Aí ela disse, com certeza, 2007 não aconteceu. Então, queridos, nós não podemos dizer que vai ser, com toda certeza, amanhã, dia 1º, digo, dia 3. Sim, não podemos dizer que seja ainda nessa sexta-feira, mas pode acontecer. Nós estamos aguardando. Porém, queridos, conforme já falamos, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela acontecerá em 2 fases. Na primeira fase, Jesus virá para a igreja, ou seja, será o momento glorioso do arrebatamento, conforme já meditamos. Na segunda fase, ele virá com a sua igreja, depois daqueles 7 anos, em que iremos passar nas bodas do Cordeiro, pois saindo daqui após o arrebatamento, iremos participar da grande festividade, duração de 7 anos, enquanto aqui na terra reina a tribulação, a angústia, o desespero, o sofrimento, que não é para se comparar com este momento dessa pandemia em que nós estamos a vivê-la, supermercados fechados, comércio fechados, comerciantes indo à falência, proibição de sairmos na rua, e tudo aí está, meus amados irmãos, sem uma direção, porque os homens estão em confusão. Porém, na segunda fase, na segunda volta de Jesus, ele virá, aleluia, conosco, e será um momento extraordinário. Neste momento, Jesus virá para julgamento da nação de Israel e o julgamento de mais nações, para poder implantar o milênio. Neste momento, Jesus, ele julgará as nações e implantará o milênio, conforme Judas. Ele citou a profecia de Enoque quando diz, e desde profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, aleluia, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos, aleluia, e que habitam sobre a face da terra, e condenar dentre todos os ímpios pelas suas obras más e pelas suas impiedades em que cometeram, e por todas as duras palavras em que os ímpios pecadores falaram. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, esta segunda fase da vinda de Jesus Cristo, já com a sua igreja, é vista por João. E ele recebeu a revelação e diz, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Lá no capítulo de número 20, versículos de 1 a 3, diz de que o enganador, ele será preso, e aí se inicia o momento glorioso chamado o milênio.
Porém, meus amados irmãos, a pergunta inquietante é: quem participará do arrebatamento? O próprio Jesus, ele falou através da parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, versículos de 1 a 13, considerando a sua igreja como 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não. Se acontecer o arrebatamento nesta noite, aleluia, estamos nós verdadeiramente preparados? Eu posso afirmar, durante meus 50 e poucos anos que sirvo a Jesus Cristo, eu estou preparado e aguardando e dizendo constantemente: ora venha, Senhor Jesus Cristo. E você que me ouve nesse instante, querido irmão, está preparado para esse grande acontecimento? Pois alguns elementos, aleluia, atrelados ao arrebatamento, irá acontecer. Primeiro elemento será o fator surpresa. O Senhor Jesus, ele afirmou isso, que seria como o ladrão que vem e ninguém espera, não sabe a hora que ele vem, mas o ladrão termina vindo. Não que ele seja o ladrão, mas ele está se referindo ao fator surpresa, o momento em que chegou. Mas também, meus amados, há uma outra palavra atrelada ao arrebatamento chamada invisibilidade. Ou seja, na primeira fase que Jesus veio buscar a igreja, ele veio invisível para o mundo pecador. Ele veio invisível e somente nós, os salvos remidos, que participaremos do arrebatamento, é quem vimos e ouvimos e presenciamos, porque chegamos lá. Foi invisível para o mundo, simplesmente desapareceu, conforme esse belo hino que está aí como fundo musical. Brevemente vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Sim, mas na sua segunda vinda, sabe o que vai acontecer? Ele vai vir visível. Isto, meus amados irmãos, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Aí nós estamos vindo depois de 7 anos de uma grande festividade. A terra está, conforme disse Isaías, embolada como um pano levado pelo vento. E porém, é neste momento em que Israel já não tem mais a quem buscar socorro. Se voltam inteiramente para o Senhor. E aí, ele virá. E vai acontecer Apocalipse 1:7. Eis que veio com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E podemos dizer: ora venha, Senhor Jesus, ora venha buscar a tua igreja, ora venha nos arrebatar. Estou aguardando o arrebatamento da tua igreja. Aleluias, aleluias e aleluias. Meus amados, tenho recebido vários pedidos para que voltemos ao culto com a família aos domingos. Porém, há tantas lives, e principalmente no horário que nós fazíamos, e eu vou aguardar a decisão do prefeito dessa cidade e do governador. Se eles forem prolongar mais, nós retornaremos com nossos cultos online e ao vivo aos domingos. Caso contrário, queremos retornar fisicamente em nossos templos, presencialmente em nossos templos, e o mais rápido possível. Porém, irei encerrar o culto desta noite, convocando todos os nossos obreiros para que amanhã, dia 3, a partir das 13h30, dê uma chegada lá no novo templo. Vocês sabem a razão desta convocação. Então, chegue às 13h30, pastor Francisco Alves estará lá com a sua equipe para recebê-los. E não desligue,
pois ainda iremos ouvir um belo hino para o conforto da sua alma, do seu coração, com o nosso coral. Estará adorando ao Senhor logo após esta oração. Vamos orar em favor desses dezenas e dezenas de pedidos e que chegaram aqui por você, pelo seu lar, pela sua vida. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço porque nesta noite, Senhor, tive o privilégio de meditar com a tua igreja acerca de algo tão glorioso que nós aguardamos, que nós esperamos, que nós suplicamos, que venha logo e podemos dizer: Maranata, ora venha, Senhor Jesus, ora venha, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, sermos arrebatados desse mundo, esse mundo de tantas dores, de tanto sofrimento. Pai, este teu filho, essa tua filha, e que está neste momento diante da tua presença, orando comigo. Tu sabes, Senhor, se é, ó Pai amado, esta enfermidade que atingiu o seu corpo, que atingiu o seu lar, que atingiu a sua família. Entra neste momento com a providência de cura, Senhor. Em nome do teu bendito Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, esperança nossa. Entra com a cura, com a libertação. Pai, que tu conceda nesta noite, noite de sono, paz, tranquilidade. Aleluia aos teus filhos. Os comerciantes que estão, Pai amado, em desespero, mediante, Pai amado, essas decisões em que os nossos governadores têm tomado, Senhor. Deus, nós te pedimos pelos teus filhos, te pedimos por aqueles em que estão perdendo os seus empregos. Porém, o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, há uma promessa da tua parte. A promessa, Senhor, é que tu cuida dos teus filhos. Tu não vais deixar os teus filhos passarem necessidade. Portanto, nesta noite, ó Deus, eu invoco ao teu nome santíssimo e em nome de Jesus Cristo, decretando a bênção, decretando a vitória para os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. E finalizando, podemos dizer com toda ousadia que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre. E a igreja diz: amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus e ouça esse belo hino do coral para conforto e reviver aqueles momentos tão lindos, tão maravilhosos. Amém e amém.
Desperta, Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber.